Oi, tudo bem? Me chamo Bruno e o meu grupo vai apresentar sobre o Código de Ética do Biólogo. Meu grupo é composto por mim, Bruno, Isadora Luiz, José Armando e Wagner Silva. Os conselhos federais e os conselhos regionais são autarquias ligadas ao Ministério do Trabalho, são aqueles que definem quem pode exercer determinada função profissional no meio da biologia. Os conselhos visam proteger as atividades profissionais, criando jurisdição. Os conselhos visam proteger a classe profissional, criando estrutura legal e jurídica para garantir a atuação do profissional no mercado de trabalho. Também cabe às entidades, no caso as entidades são os conselhos, a investigar, avaliar, indagar as violações, as reclamações, as denúncias sobre as normas que são previstas na jurisdição. Reclamações e denúncias são tanto pela parte da sociedade quanto pela parte profissional da sociedade. No caso dos biólogos, porque essa parte de conselho engloba várias ramificações, mas no caso dos biólogos existe a norma, a normatização ou regulamentação da lei do biólogo, do profissional biólogo. Ela foi homologada em 3 de setembro de 1979 e é a Lei 6684. Foi a normatização que criou os Conselhos de Biologia e Biomedicina e também criou o Conselho Federal. Já nessa época, em 1979, que já era quase década de 80, o CFBio, que é o Conselho Federal de Biologia, já pôde dispor sobre essas normas, com a participação em todos os conselhos federais de biologia. O Código de Ética Profissional ele pôde se dispor e ele ficou como mandante de todos os outros conselhos. Então, é como se fosse o superior, como se fosse o chefe dos outros conselhos. O profissional biólogo que tem uma formação superior no curso de ciências biológicas tem como objetivo de estudar fisiologia, anatomia, os jeitos dos animais, como eles se portam no meio ambiente, como é a caça deles entre si, as cadeias alimentares, na biodiversidade como um todo. E com o avanço da ciência no Brasil, em 1934 trouxeram no Brasil, né, foi criado na Universidade de São Paulo, na USP, o curso de Ciências Biológicas. Entretanto, não era chamado de Ciências Biológicas, e sim Histórias Naturais. Então, para que os pesquisadores eles pudessem fazer seus estudos, suas pesquisas, um método de estudar como funcionava a biologia, o bioma no Brasil, eles precisavam de uma regulamentação, de uma lei, porque não podemos sair fazendo pesquisas incontrolavelmente. Portanto, foi-se criado, né, a CFBio, que é o Conselho Federal de Biologia. E nessa CFBio vai existir várias outras regulamentações. E é com base nessas regulamentações que todos os estudantes, pesquisadores, biólogos têm a liberdade de poder exercer sua profissão conforme a lei. Isso tudo surgiu porque houve um avanço na ciência no Brasil por meados dessa data de 1934, que foi quando foi criada a CFBio. Então, logo mais, vamos saber de todos os artigos e regulamentações que envolvem a CFBio. O Código de Ética do Profissional Biólogo foi instituído em 2002, através da Resolução do Conselho Federal de Biologia, criado em 3 de setembro de 1979, onde era um conselho associado a profissionais de biologia e biomédicos. Em 1983, ocorreu o desmembramento do conselho, transformando em conselhos regionais e federais de biologia e conselhos regionais e federais de biomedicina. Em 2001, ele passa por modificações e adições de alguns arquivos no Código de Ética do Profissional Biólogo, como a adição do arquivo de organismo geneticamente modificado. O mesmo é dividido em 7 capítulos, com o objetivo de nortear e instrumentalizar profissionais e estudantes em todo o país, através de normas éticas e princípios que devem ser seguidos pelo biólogo durante o exercício da profissão. Onde o capítulo 1 é os princípios fundamentais do biólogo, que vai do artigo 1 ao artigo 4, onde o artigo 1 declara que as normas éticas e princípios devem ser seguidas no exercício da profissão.
Artigo 2, que todo biólogo deve prezar pela vida nas suas diferentes formas. O capítulo 2 fala sobre os direitos do profissional biólogo. Os direitos do profissional biólogo está presente no artigo 5, que contém 5 normas, onde a primeira declara que é direito do biólogo exercer suas atividades sem sofrer qualquer tipo de discriminação. A segunda norma, que o biólogo pode suspender suas atividades coletiva ou individual quando o empregador não oferecer condições mínimas. O capítulo 3 é dos deveres do profissional biólogo, presente no artigo 6. O mesmo contém 14 normas, onde a primeira diz que é dever do biólogo cumprir e fazer cumprir este código. A segunda norma, que ele deve manter permanente aprimoramento técnico-científico. No capítulo 4, relata as relações profissionais do biólogo, que vai do artigo 7 ao artigo 10, onde o artigo 8 diz que o biólogo não deve prejudicar a reputação ou atividade de outro biólogo ou de outros profissionais. O artigo 9, que o biólogo não será conivente com qualquer profissional em erros, omissões, falta de ética ou delitos cometidos. O capítulo 5 relata as atividades dos profissionais, que vai do artigo 11 ao artigo 24, onde no artigo 22 relata que é proibido ao biólogo colaborar e realizar experimentos com seres humanos para fins políticos, bélicos, raciais ou eugênicos. O capítulo 6 é das publicações técnicas científicas, que vai do artigo 25 ao 27, onde no artigo 25 diz que o biólogo não deve publicar em seu nome trabalho científico que não tenha participado ou declarar exclusividade em trabalhos realizados em equipe. O capítulo 7 é as disposições gerais, que vai do artigo 28 ao 32, onde o artigo 28 diz que é proibido ao biólogo valer de títulos acadêmicos ou especialidades que não se possa comprovar. O Código de Ética do Profissional Biólogo é de grande importância para a sociedade, pois, além de relatar as normas e os artigos aos profissionais, aos biólogos, todo profissional biólogo sempre deverá consagrar respeito à vida em todas as suas formas, em todas as suas manifestações e ao meio ambiente. Com isso, o profissional biólogo terá como princípio orientador no desempenho das suas atividades, o compromisso com o desenvolvimento, com as aplicações, com o aprimoramento, porque a ciência ela está em constante evolução, ela está sempre evoluindo, sempre se atualizando, conforme os avanços tecnológicos, e o profissional biólogo ele terá que seguir essa ética, visando o desenvolvimento da ciência, a defesa do bem comum, a proteção do meio ambiente, Portanto, o profissional biólogo ele sempre exercerá a sua atividade sem sofrer discriminação ou restrição, seja ela pela sua cor, pela sua religião, pela sua orientação sexual ou algo dessa natureza.